Quanto às provas do processo penal, deve-se salientar que é atribuída ao juiz a faculdade de iniciativa de provas complementares ou supletivas, quer no curso da instrução criminal, quer, afinal, antes de proferir a sentença. Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado das pessoas. O juiz formará honesta e lealmente a sua convicção. A própria convicção do acusado não constitui prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas. Nenhuma delas terá valor decisivo ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério a priorístico ao apurar, através delas, a verdade material. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje transmitindo para conhecimento público o texto legal do artigo 256 do Código de Processo Penal. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o doutor Arildo de Oliveira de Paula, que vai falar sobre o tema Atualidades da Área Penal. Ele é advogado criminalista, atuante no Tribunal do Júri, na Justiça Militar, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, professor universitário em Direito Penal, Processo Penal e Prática Penal. Foi policial militar agraciado com 5 medalhas de mérito pessoal e agraciado também pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo com certificado de bons serviços prestados à sociedade paulista. Foi conciliador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo. Mantenedor do site www.jurdepaula.com.br. Seja bem-vindo, doutor De Paula. Obrigado, doutor Laércio. É um prazer estar aqui mais uma vez e vamos tentar aqui levar aos seus importantes telespectadores que nos assistem fatos que estão ocorrendo aí na política, muitas coisas aí que implica também com o judiciário. Sim, é uma briga, né, que está ocorrendo, um desentendimento entre poder legislativo, poder judiciário, e a população fica meio que dividida sem saber exatamente o que está ocorrendo. Então, estamos aqui para tentar esclarecer dentro do nosso conhecimento. Muito bem, doutor De Paula, eu também tenho muita honra em tê-lo aqui no programa, porque sei da sua capacidade intelectual, o senhor é um profundo conhecedor do direito penal, do processo penal e também da prática penal. Isso é muito importante porque a nossa obrigação como cidadania é transmitir à sociedade aquilo que nós sabemos e aquilo que a gente tem para informar, porque a mídia forte, ela não informa da maneira como nós informamos. Nós informamos a verdade. Esse é o nosso norte. Doutor De Paula, eu vou apresentar agora a parte de um vídeo que eu achei muito importante. É do professor, grande professor de Direito, Luiz Flávio Gomes, e eu gostaria que nós comentássemos sobre ele. Pois não. Vídeo. Estou falando de anistia de Caixa 2. Isso é um engano.
Isso é uma mentira. Não estão anistiando só Caixa 2. Estão anistiando praticamente todos os crimes. Tudo que veio de doação de propinas, Petrobras, etc., está tudo anistiado. Eles estão anistiando lavagem de dinheiro, o antigo Caixa 2, estão anistiando corrupção ativa, passiva, peculato, estão anistiando evasão de divisas, estão anistiando tudo, tudo. É mentira o que a mídia está publicando, a mídia não está sabendo, a mídia não atinou para o texto. O texto é de anistia absoluta, anistia total. 99% dos crimes da Lava Jato são atingidos. E com isto, finalmente, chegou o que o Jucá chamava de estancamento da sangria. Estão estancando a sangria. Tudo como foi planejado, tudo como foi programado. Houve um conluio, uma maracutaia geral entre lideranças de partidos. Esse é o momento do Brasil acordar. Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Temos que instituir aqui uma república ética. República ética. A mídia não percebeu ainda a dimensão da história, não leu corretamente os termos que eles aprovaram. A redação do texto da anistia é uma coisa incrível, não é anistia só de Caixa 2, não é, estão anistiando todos os crimes. Então, doutor De Paula, o que o senhor achou? Bom, inicialmente devemos ressaltar a idoneidade deste nobre advogado, foi juiz, etc., assim, um operador do direito fantástico, Luiz Flávio Gomes, né? Tinha um curso, etc. Então, o primeiro passo é saber a idoneidade da fonte da informação. Então, o Luiz Flávio Gomes é realmente uma pessoa idônea, muito honrada, e confio naquilo que ele está dizendo. E nós não podemos, doutor Laércio, de jeito nenhum, nunca, colocar o Brasil embaixo do tapete. As mazelas do Brasil, né? O Brasil é um país maravilhoso, é formado por uma população batalhadora, trabalhadora, e nós não podemos mais aceitar isso. Esses tipos de farra do boi, como se diria. De uns tempos para cá, a população está se dedicando mais à política. Até alguns anos atrás, nós não víamos passeata em rua. Você perguntava para uma determinada pessoa, você conhece fulano de tal? Não, não conhece. É só o presidente do país. Então as pessoas não sabiam sequer quem era o presidente do país. De um tempo para cá, a população... Uma conscientização maior. Está tendo maior participação. Sim. Aliás, exercendo a política, que vem lá da época da Grécia, politikos, que é o político, você visa a população como um todo. Certo. E tem o idiota, que vem lá do idiotez, que é aquela pessoa que olha só para o próprio umbigo. Aqui no Brasil conseguiu se reverter isso. O político olha só para o próprio umbigo. Ele deixa de ser politikos e passa a ser idiotez. Muito bem. Doutor, eu queria informar o senhor e também o telespectador que eu gravei um vídeo sobre a proclamação da República, relembrando o que ocorreu em 15 de novembro de 1889, na Praça da Aclamação, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, não é? Quando um grupo de militares liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca destituiu o imperador e assumiu o poder no país. Foi então instituído naquele mesmo dia um governo provisório republicano. Deram apoio a esse movimento patriótico histórico o Marechal Floriano Peixoto como vice-presidente e como ministros Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Salles e demais membros regulares da maçonaria brasileira naquela noite memorável, em 15 de novembro de 1889, em que o Marechal Deodoro da Fonseca foi guindado ao cargo de presidente da República e chefe do governo provisório. Percebam que não é tão difícil dar um jeito no Brasil.
Basta atualmente, hoje em dia, que as Forças Armadas, através de um de seus membros, tome esta iniciativa democrática, sim, porque destituir aquele que está fazendo mal à nação é uma atitude democrática, tenho certeza disso, para assumir a árdua tarefa de garantir a segurança e, naturalmente, de fazer com que o povo brasileiro consiga uma liberdade maior, não é verdade? Bem, estas são as considerações que eu coloquei. Inclusive, eu falo da liberdade. A liberdade, ela é muito importante. Eu tenho que falar como patriota, como brasileiro que sou, não é? E também como conhecedor, não é, do direito do meu país. Eu quero bem o meu país, então eu tenho que me manifestar dessa forma. Ok? Perfeitamente. O senhor foi militar. Eu fui militar, sim. O que o senhor acha? Eu acho que realmente chegou um ponto que se perdeu o controle, doutor Laércio. Eu acho que... E quando se perde o controle, quem é que tem que intervir? É o militarismo. O que não é sinônimo de arbitrariedade, né? Não. Eu não me lembro da época do militarismo, mas conversei muito a respeito com o Dr. Mauro Otávio Nassif, amigo nosso Grande em criminalista, comum, meu grande amigo. um monstro sagrado da advocacia criminal. Nosso professor. Nosso professor, meu amigo, o qual tenho muito orgulho. E perguntei a ele, certa feita, como foi o regime militar. Porque alguns dizem que houve arbitrariedade, abuso de poder, etc. E ele me disse o seguinte, que foi a época que o Brasil mais se desenvolveu. Ele disse que ele ia aos quartéis e sempre foi muito bem recebido. Que não havia violência, não havia corrupção, não havia o que nós hoje se tornou comum. É comum hoje você ouvir falar que determinados servidores se apropriaram de dinheiro daquilo, dinheiro disso. Seriedade. Então, assim, aquela época, ao que me parece, era um governo sério. E depois, então, depois que limpou tudo, devolveu a democracia. E chego a perguntar, vivemos de fato em um país democrático? Não, a democracia ela foi instituída esta democracia, que nós podemos colocar numa interrogação, ela foi instituída por esses comunistas que estão no governo. Não é? Que estão no governo e infiltrados nas instituições. Não é? Tanto é que você tem hoje comunistas infiltrados em todas as instituições, no executivo, no legislativo e no judiciário. No próprio judiciário nós temos pessoas infiltradas. Doutor De Paula, eu vou chamar agora um pequeno intervalo e depois nós vamos retornar, porque eu tenho muitas perguntas a fazer ao senhor. Tá bem? Será um prazer. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Comecem a ler o artigo 142 da Constituição Federal, já que o parágrafo único do artigo 1º da Carta Magna diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, os quais também, por incrível que pareça, fazem parte do chamado Estado Pleno de Direito Democrático. É necessário dar atenção e interpretar o advérbio de modo diretamente, que significa a participação direta do povo. Ou seja, como não há mais confiança e credibilidade nos representantes eleitos, não há outra solução senão o povo agir diretamente, convocando as Forças Armadas para tomarem a decisão necessária e urgente de depor o presidente Temer, fechar o Congresso Nacional, que está infectado de corruptos e aproveitadores. É sim um ato democrático de direito, porque o efeito provém de uma norma constitucional. Estamos entrando no chamado One Way Road, No Return. Vou repetir. On-way road, no return. Não se assustem. Esta interpretação advém da lógica formal. Pensem que todo poder emana do povo.
que o exerce por meio de seus representantes, que atualmente são os políticos integrantes da Câmara e do Senado. Ora, se eles perderam a confiabilidade de quem os colocou para o exercício representativo, é óbvio e ululante, como dizia o grande Nelson Rodrigues, que o povo pode e deve exercer o poder diretamente. Daí, a única saída para se manter o Estado de Direito democrático é a convocação das Forças Armadas para agirem legal e legitimamente em favor da sociedade e da pátria. É necessário observar que o Poder Judiciário também possui o direito de convocar as Forças Armadas para proteger, repita-se, proteger o Estado Democrático de Direito, odiernamente convulsionado pela miscigenação eivada pelos interesses dos políticos corruptos que tentam obstruir a aplicação da lei pelo Poder Judiciário. É necessário a repactuação constitucional. Pensou em viagem? Pensou Hebron Turismo. Escolha o seu destino, faça suas malas e deixe o restante com a Hebron Turismo. Temos experiências em promover e organizar viagens para encontro de casais, acampamento de jovens, caravanas para Israel, encontros de mulheres, organizamos a sua viagem pelo Brasil e para o mundo, onde você desejar. Emitimos passagens e reservamos hotéis para atender a sua igreja em congressos e convenções. E ainda, intercâmbio para estudo, cursos e pacotes especiais para estudos bíblicos com professores da Universidade de Jerusalém. Venha viajar com a Hebron, a sua agência de viagens. Vantagens exclusivas, roteiros especialmente montados para atender o seu perfil. Viaje tranquilo com a Hebron Turismo. Monte a viagem de acordo com o seu perfil. Será um prazer viajar com você. Hebron Turismo. Bem, hoje eu vou conversar com um garoto de 5 anos de idade. Vamos saber o que ele pensa, porque é muito bom nós, adultos, também aprendermos com as crianças. E eu faço isso porque eu preciso aprender mais ainda o meu ritmo de vida. João, como vai? Eu estou bem. Você vai bem? Uhum. Muito bem. Me diga uma coisa, João, você quantos anos você tem? 5. 5 anos. Você estuda? Sim, Laércio. Estuda? Uhum. Eu gostei de você me chamar de Laércio. Essa é uma intimidade boa, sabia? Uhum. Uma intimidade de amor, sabia? Uhum. Isso faz com que eu te ame mais ainda, João. Uhum. Tá bom? Sim. Agora, me diga uma coisa, você estuda? Sim. E o que você faz da escola, no colégio? Eu faço Com os seus coleguinhas? eu faço muita coisa com
Você, e quanto à obediência, porque você estava me falando, antes de nós começarmos a gravar, sobre desobediência. Isso. Então, existe a obediência e a desobediência. Você é obediente ou desobediente? Os dois. Os dois? Quer dizer que você obedece e também não obedece? Ô, João, conta essa história para mim. Essa história foi assim. Começou ontem. Vamos lá. Ontem eu fui pra escola. Aí eu achei dois meninos do segundo ano. Um se chamado Bruno. Não, Bruno. Não precisa falar o nome. Tá. Aí ele falou assim: vamos brincar de braço de guerra? Aí eu falei: vamos. Aí, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? A gente foi. Aí ele ganhou. Aí eu fiquei triste. Você aí ganhou o braço de ferro? Aí eu falei: vamos mais uma rodada. Aí ele falou assim. Aí a gente foi e eu ganhei. E ele fez assim. Aí eles começaram a me dar soco. Começaram a te dar soco? Mas Aí, você tem 5 anos e quem é que te deu soco? primeiro, O menino com mais idade que você? O menino de 6, 7, 8 anos? 8. 8 anos. Não diga. E quem levou a melhor, você ou ele? Ou eles? Eu. Você? Então você se defendeu. É. Você se defendeu. Bem, mas isso tudo bem, isso aconteceu, isso acontece na escola, não é verdade? Na escola verdade. acontece, mas você tem que evitar a violência. Você está certo. Estou certo? Puxa, muito obrigado. Porque você sabe que nós estamos falando aqui, conversando, e depois a sociedade, as pessoas vão ouvir a nossa conversa. Sim, Porque é raro um menino de 5 anos manter uma conversação, sabia? Aí, depois É. que eles me bateram, eu fugi. E aí, eu virei pra trás e pau, uma no meu nariz e sangrou. E o menino me protegeu. É? Aham. Muito Ele bem. me protegeu de bater de novo. Aí eu mostrei pra Juliana, a Juliana, a inspetora. Aí ela me levou lavar o nariz. Aí... E nenhum adulto da escola separou vocês para vocês não brigarem? Separou. É? Separou. Porque não é bom brigar, João, viu? Eu sei. Você sabe, né? Porque eu conheço você. Eu sei disso. Eu sei que você é um menino justo. Né? Sim, Lércio. É? Que bom. Bem, João, eu fiquei muito contente de conversar com você, viu? Também. Você é uma pessoa inteligente, leve isso para o resto da vida. Você é um menino inteligente, você é um menino muito bom, não é? Desobediente, um pouquinho desobediente, não é? Engraçado. Você é engraçado? Você achou engraçado? Mas não é um pouquinho desobediente? Fala a verdade. Sou. Você tá certo. Você tem muita energia, né? Tem? Tenho. Tem Sou muito rápido. Muito rápido. Você pensa bem, né? Você tem um raciocínio muito bom. Olha só, minha perna tá se mexendo rápido. Eu tô vendo. Bom, eu queria então agradecer você. Não é? Eu vou colocar uma palavra que você talvez não conheça. Não é? Fiquei muito honrado em conversar com você. Ou seja... Eu conheço a palavra honrado. Conhece? Conheço. O que é honrado? Honrado é uma coisa que é muito bonito. Mas é uma satisfação também. Tá bom? Você dá a mão para mim? Sim. Tchau. Tchau. Muito obrigado, viu?
Hoje conversando com esse excelente advogado criminalista, Dr. De Paula. Posso chamá-lo somente de Dr. De Paula? Por favor. Mais conhecido É assim como que De me conhece. Paula. Isso. Que bom, muito bem. Então, Dr. De Paula, você deve ter percebido que na abertura deste programa eu citei a norma processual que assegura a garantia do impedimento e da suspeição do juiz em processo penal. Correto? Correto. Eu gostaria que você falasse sobre ela. Bom, primeiro teremos que analisar o que o legislador tentou proteger com essa norma, né, para que os telespectadores possam entender. O legislador tenta proteger a marcha processual, a independência do magistrado e o devido processo legal. Muito bem. Pois bem, diz lá a norma lá, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, dar motivo para criá-la. Ninguém pode se valer da própria torpeza. Eu não posso processar um magistrado que está conduzindo o processo contra a minha pessoa. E depois alegar, olha, ele tem algo Diante dos contra seus mim, interesses, né? ele tem algo contra mim porque eu o processei criminalmente. Isso daí é totalmente, na minha concepção, inadequado. Não podemos querer tumultuar o processo. Quem não deve, responde ação penal. Aliás, responder um processo criminal não é sinônimo de culpa. É através do processo penal que se apura se aquele indivíduo é ou não culpado. É que, muitas vezes, nós formamos a nossa opinião em 5 segundos quando nós assistimos determinados noticiários. Vimos lá, João matou Maria. Em 5 segundos nós pensamos, o João deve apodrecer na cadeia. E os operadores do direito não podem jamais formar a sua opinião em 5 segundos. Deve-se sempre ver o lado contrário, a parte contrária. Deve-se apurar. Quem é de fato inocente deve trazer aos autos a prova daquilo que está alegando, até por força do artigo 156, Sim. quem alega incumbirá o ônus da prova. Então, se eu alego determinada coisa, eu tenho que provar. Muito bem. Então, se o Lula diz que não é proprietário, por exemplo, lá do triplex, ele tem que fazer prova disso, porque a acusação está Até dizendo agora que é. não conseguiu. Não, Mas não interessa, porque ele tem que provar nos autos do tem que processo. provar nos autos. Dizer É que isso. não é Tem proprietário que não é provar nos prova. autos. Não adianta fazer esse proselitismo, não é? Não. Anterior, que não leva a nada. Não. Eu tenho uma pergunta agora suplementar. Pois não. É comum na advocacia o profissional de direito exacerbar e criar uma situação tal que consiga denegrir o poder judiciário, como esta, por exemplo? Olha, a advocacia criminal não defende o criminoso. Ele defende os direitos que aquele indivíduo tem, que o criminoso tem, mas jamais pode compactuar com o crime. Sim. E ética não é cosmética, doutor Laércio. Eu gostei dessa. A ética não é Quem cosmética. diz isso é o Mário Sérgio Cortella. Sim. Então, veja bem, o advogado ele deve sempre agir com ética, com respeito, assim como o juiz também deve ter ética e respeito com o advogado. Claro. E tem. E tem. E o promotor de justiça não se confunde a pessoa do acusado com a pessoa do advogado. Se o juiz, equivocadamente ou não, indeferir determinada prova, não, o advogado não tem que querer brigar com o magistrado. Há recursos para isso. O advogado criminalista sabe as providências que devem tomar quando o juiz, de uma forma equivocada ou não, cerceia determinada Sim. produção de provas. Então, o advogado, dentro da ética, dentro do respeito, dentro do estatuto do advogado, deve pautar sempre pela ética e os bons costumes. Jamais querer levar para o lado pessoal a condução de um processo. Essa é a minha concepção quanto à advocacia criminal. Caro telespectador, o doutor De Paula está mencionando aqui a Lei 8.906/94, que é o caminho que o advogado tem que seguir.
não só nos seus direitos, como também nos seus interesses profissionais e defendendo também a pátria, que é muito importante. A defender a pátria é obrigação desta nobre instituição dos advogados. Pergunto agora para o senhor, doutor. Isto dentro daquilo que nós estamos conversando. Eu sou um daqueles que defende o Estado Democrático de Direito e defendo a pátria dentro desse patamar. Pergunto, as provocações dos comunistas, eu digo comunistas esses que, afinal de contas, estão sabidamente que a todo momento insuflam, não é, a bagunça e a desordem do país. Nesse sentido, eles podem ocasionar uma ofensa ao Estado Democrático de Direito? Não só podem, como fazem. O comunismo, ele visa deteriorar, extirpar uma democracia que hoje nós vivemos. E temos exemplo de Fidel Castro, por exemplo, que o povo está à míngua. Você sabe como é que eu classifico o Fidel Castro? Não, como? Inimigo público número 1 do mundo, do planeta. E está bem conceituado. Então, veja bem, as condutas praticadas pelo comunismo, isso podemos ver através da história, sempre foi de bagunça, sempre foi de desvirtuar. Vimos lá atrás, muitos que estão no poder hoje ou estiveram no poder, foram acusados de roubo, estupro, sequestro. Sim. E hoje tomaram o poder. Me faz lembrar, inclusive, doutor Laércio, a história de Hitler. Hitler também começou assim. Claro. Né? Ele tentou um golpe, não conseguiu, depois ele veio pelo parlamento e conseguiu tomar o poder e se tornou quem o tornou. Então, veja bem, o comunismo é algo que já não tem mais cabimento numa sociedade moderna. Claro. Não tem. Não deu certo em todos os países que tentaram. Não. E ainda que, espero que não, espero que as nossas Forças Armadas nos protejam disso, mas ainda que, apenas a título de argumento, se sobrevier um sistema comunista no Brasil, estaremos fadados ao insucesso. É retrógrado, nós não podemos aceitar comunistas aqui de forma nenhuma. Eu defendo a bandeira verde e amarela, sou patriota e se tiver que morrer pelo meu país, assim eu farei, porque amo o meu país. Posso não aceitar o que os administradores do meu país fazem, mas nós não podemos confundir governo com Estado. Muito bem. Rapidamente, doutor, no assunto que estamos tratando, eu pergunto, é importante que o juiz se abstenha de cumprir, é o inciso 3 do artigo 23 da parte geral do Código Penal, que eu vou lhe falar a respeito do estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. O que o senhor acha? O juiz, ele não pode se abster de prestar a jurisdição dele. Sim. Ele não pode pegar um processo e falar, não quero julgar esse caso, está muito complexo, eu não quero julgar. Ele não pode fazer isso. Ele é obrigado. Desde que ele tenha a competência, não esteja impedido ou suspeito, ele tem por obrigação dar a resposta às partes daquele processo. Então, esse exercício que ele está fazendo é o exercício regular de direito dele. Ele não pode simplesmente dar as costas e falar, não, esse processo aqui está complexo, é um processo político, enfim, seja qual for a razão que ele queira suscitar, ele não pode deixar de dar uma resposta àquele processo. E a Constituição garante ele esta jurisdição. A prestação jurisdicional. É a prestação. Prestação jurisdicional. Então, não podemos entender que o juiz deva se acovardar diante de um processo, porque ele tem o dever legal de fazer isto, a obrigação legal e moral de fazer isso. E devemos sempre apoiar o poder judiciário, embora, como toda profissão tem, advogado tem, policial militar tem, advogado tem, enfim. Tem suas mazelas. Tem, mas nós não podemos jamais pegar essa minoria e tomar como regra geral.
Você acha que aquele que comete crime, um criminoso, ele pode estar, ele pode se abastecer, não é, deste instituto legítima defesa? De jeito nenhum. Ou estado de necessidade? Menos ainda. Né? Então, assim, o estado de necessidade é quando alguém está em perigo atual ou iminente contra algo, não Claro. contra alguém. Então, não seria um fator humano, né? Contra um ato humano, um estado Sim. de necessidade. Para que possa entender, um navio começa a afundar, eu mato A para me apoderar de uma única boia que tem. Isso é estado de necessidade. Não é aquela pessoa que está me agredindo, é aquele fato do navio estar afundando. Daí o estado de necessidade. Já a legítima defesa é contra a pessoa, é contra um ato humano. Muito bem, doutor, olha, eu tenho muitas perguntas a fazer para o senhor. Tenho muitas perguntas, porque o senhor é uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, é um homem que conhece a lei. Então, eu gostaria de informar você, caro telespectador, que eu trouxe aqui o Dr. De Paula, porque o Dr. De Paula, ele diuturnamente, ele respira e ele conhece o direito, ele está dentro da concepção da boa conduta de um advogado de ponta. Chamo advogado de ponta porque o senhor é um advogado de ponta. Obrigado. Então, doutor, eu antes de passar para terminar o programa, eu quero oferecer ao senhor um presentinho. Não é? Muito obrigado. Apenas um presentinho singelo. Muito obrigado. E entregar ao senhor também um livro que eu fiz a tradução do italiano para o português, O Crime Complexo, do excelente doutrinador Silvio Ranieri. Muito obrigado, irei ler com muito gosto. Obrigado, doutor. Suas considerações finais agora, por favor. Bom, doutor. queria agradecer aos telespectadores por ter nos acompanhado aqui, e especialmente o senhor doutor Laércio Laurélio, um desembargador muito conceituado, honesto e vestido de honradez. Muito obrigado. Todas as vezes que for convocado, aqui estarei para poder tentar levar aos seus fiéis telespectadores um pouco de conhecimento daquilo que pouco que sei. Mas o conhecimento, se você não partilha, você perde. Então devemos aqui sempre estar compartilhando do pouco. Na minha concepção, o senhor sabe muito. Por isso que eu o trouxe aqui para nós conversarmos e informarmos bem o telespectador. Obrigado. Encerra o programa de hoje com as sábias palavras do patriota Rui Barbosa. A justiça coroa a ordem jurídica assegura a responsabilidade constitui a base das instituições livres, e sem instituições livres não há paz, não há educação popular, não há honestidade administrativa, não há organização defensiva da pátria. Quero agradecer, então, mais uma vez, a presença do doutor Arilton de Oliveira de Paula, que apresentou para nosso conhecimento atualidades da área penal, dando-nos ensinamentos sobre o funcionamento processual penal e seus mecanismos alinhados pela ética, equidade e pela exortação da civilidade em respeito à lei, à sociedade e à pátria. Muito obrigado, doutor. Obrigado, senhor doutor. Si ma folie fait ton désespoir,
coming